Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Hoje nós continuaremos o curso sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. E hoje nós comentaremos o capítulo 8º da obra, segundo essa ótima edição do Centro Dom Bosco. Nós continuaremos, de alguma maneira, os assuntos tratados nas aulas anteriores, e nas próximas 2 aulas, Santo Agostinho ele continuará a tratar da catequese em si mesma, mais especificamente com relação à maneira de receber cada aluno, de acordo com o perfil, digamos, deste aluno, o perfil do catecúmeno. Nas 2 últimas aulas, nós falamos mais especificamente de alguns temas que deviam ser destacados na catequese, especificamente sobre a providência divina, e um tema decorrente a ela. E agora nós retornaremos, de alguma maneira, a 2 aulas antes, quando falávamos deste dever do catequista de interrogar ao seu aluno o que o levou a estar na catequese. E nessas 2 aulas, Santo Agostinho vai falar de 2 perfis específicos daqueles que buscam a catequese. Em primeiro lugar, ele vai falar dos alunos que são mais letrados, e efetivamente mais letrados, no que diz respeito também às coisas de Deus, aqueles alunos que já têm um bom conhecimento da doutrina e buscam a catequese. E na aula que vem, Santo Agostinho vai falar daqueles alunos que até são letrados, digamos, em outras ciências. O exemplo que ele dará serão os alunos letrados em matéria de gramática e retórica. De uma maneira geral, nós poderíamos comparar hoje com aquelas pessoas que são eloquentes, ou nós poderíamos ampliar este exemplo e pensar naquelas pessoas que têm uma boa cultura com relação àquilo que vai para além das coisas de Deus, mas esse segundo caso são alunos que não têm, de fato, profundidade nas coisas de Deus, não têm boa doutrina. E aí Santo Agostinho vai dizer como nós devemos dar catequese para uns e para os outros.
Eu apenas, nesse início da aula, faço questão de dizer que é claro que sei, e no tempo de Santo Agostinho, aparentemente, isso se desenvolvia de uma maneira um pouco diferente, mas no nosso tempo em geral, nós temos ali um momento para dar a aula para todos os alunos. Nós não temos uma aula individual para cada um. Evidentemente, eu partirei deste pressuposto. E já falei aqui que o ideal é que o catequista nivele por baixo as suas aulas, que ele parta do pressuposto que nenhum dos seus alunos conhece nada da doutrina, que ele exponha a doutrina de uma maneira geral. Mas aí, claro, que vai ficar um desafio de manter estes alunos que já são letrados, que já têm conhecimento nas coisas de Deus, que já têm boa doutrina, manter esses alunos motivados a permanecerem na catequese. Esse é um detalhe importante. Então, comecemos aqui no capítulo 8º da obra de Santo Agostinho, comecemos a ler e meditar este capítulo, e vocês observarão que nesse capítulo 8º, Santo Agostinho vai falar exatamente dessas pessoas que são letradas, que são cultas, e inclusive nas coisas de Deus, que conhecem bem as coisas de Deus, que têm doutrina. Não é a regra, ao menos na minha paróquia, muito pelo contrário. A maioria das pessoas que buscam a catequese na minha paróquia e na minha experiência de catequista, na imensa maioria dos casos, não tem boa doutrina. Mas é claro que acontece. E eu diria que em todos os anos, em todas as turmas praticamente, há sim casos de alunos que já vão fazer a catequese com um bom conhecimento da palavra de Deus, um bom conhecimento da doutrina da Santa Igreja. E o que fazer com esses alunos, segundo as lições de Santo Agostinho? Então vamos aqui ao parágrafo 12 da obra, o capítulo 8º, como eu disse. De modo algum deve-se negar que pode-se apresentar um catecúmeno culto nas artes liberais, que já decidiu ser cristão e por isso se apresentou para se tornar um, sendo dificílimo que nada conheça de nossas escrituras e de nossas epístolas, e que já sendo instruído tenha vindo a nós apenas para receber os sacramentos. Então esse é o caso concreto que coloca Santo Agostinho. Um aluno que tem boa formação nas artes liberais, e o próprio Santo Agostinho dirá que naquela época, nesse caso específico, era muito difícil que esse aluno também não tivesse algum conhecimento, ou não tivesse um bom conhecimento também das Sagradas Escrituras, e nós poderíamos ampliar da doutrina da Igreja. Então é claro que nós precisamos fazer as devidas adaptações daquilo que Santo Agostinho diz e que é de acordo com a sua época, e trazermos para a nossa realidade. Então, o caso que eu tratarei aqui nesta aula será daquele aluno que já tem alguma bagagem doutrinária, alguma bagagem não apenas no conhecimento em geral, mas especificamente na doutrina da Igreja. E o interesse desses alunos, mais até do que a catequese, é receber os sacramentos da iniciação cristã. Nesse caso, um catecúmeno. Ele precisa receber o batismo, a crisma e fazer a sua primeira comunhão. É esse o exemplo que coloca Santo Agostinho. Esses alunos, no caso, costumam analisar tudo cuidadosamente, não na mesma hora de se tornarem cristãos, mas antes. Costumam igualmente, movidos por seus espíritos, conversar e discutir com qualquer um à disposição. Com eles é preciso agir rapidamente, não insistindo desagradavelmente no que já sabem, mas
conduzindo-os suavemente, como que para demonstrar que cremos já saberem eles alguma coisa. Isso é bem importante. Mais uma vez eu ressalto que eu vou partir do pressuposto que a aula é a mesma para todos os alunos, mas vejam que é importante que, além da aula que é dada, nós, em algum momento, mesmo na própria aula, diante de perguntas que esses alunos façam, nós possamos aprofundar algo além do conteúdo regular que nós daríamos naquela aula. Então, o que Santo Agostinho coloca aqui é que esses alunos eles estão habituados a discutir. E é evidente, discutir aqui não está relacionado com nenhuma contenda. São discussões intelectuais. São alunos que, em geral, fazem comentários durante as aulas. São alunos que fazem perguntas, e perguntas muitas vezes voltadas ao aprofundamento daquilo que é ensinado. E aqui está o pulo do gato, aqui está a pedra de toque. O catequista ele precisa aproveitar esses comentários que esses alunos fazem para elogiá-los, para enriquecer a aula a partir desses comentários e não deixarmos de responder as perguntas que esses alunos fazem com o objetivo de aprofundar o conhecimento que é ensinado. Isso tornará a aula mais atrativa para esses alunos, eles se manterão motivados e, como diz Santo Agostinho, eles se sentirão, perceberão que são valorizados, que o próprio catequista considera que eles são elementos fundamentais para uma aula mais enriquecedora. Vejam que o Santo Agostinho usa este adjetivo, ou melhor, este advérbio aqui, nesse caso é utilizado como advérbio, conduzindo-os suavemente. Então, mais uma vez eu ressalto a delicadeza que deve ter o discurso do catequista, a delicadeza de quem está atento ao perfil de cada aluno e tem também a intenção que todos os alunos, absolutamente todos, se mantenham motivados. Aqueles mais rudes, mais incultos, devem se sentir acolhidos e socorridos com uma narração que eles compreendam, mas esses mais cultos também precisam entender que o catequista conhece os seus predicados, valoriza-os e aprofunda o conteúdo da aula em atenção a estes alunos, especialmente a partir de comentários e perguntas que eles próprios fazem. E Santo Agostinho vai continuar. Desse modo, deve-se pregar rapidamente todas as coisas que são passadas aos rudes e incultos. O erudito não ouvirá aquilo que já sabe como quem ouve a um professor, mas ao lembrarmo-lo daquilo que ainda ignora, ainda que creiamos já saber, então ele aprenderá algo. Também é pertinente perguntar a ele o que o moveu para que desejasse se tornar cristão. Hás que ver se foi persuadido por livros, sejam canônicos, sejam de bons comentadores. Então vejam que, como eu dizia, Santo Agostinho aqui dá a entender que naquela época, pelo menos em alguns casos, o catequista conseguia dividir a turma entre diversos perfis de alunos. Não é o nosso caso hoje. E eu preciso partir do pressuposto do que hoje nós enfrentamos na imensa maioria dos casos. Como eu dizia, no meu entendimento, o papel do catequista, sim, é nivelar por baixo para que todos sejam atendidos, mas, ao mesmo tempo, estar, como eu falava, atento a estes alunos mais cultos,
melhores formados para que, aqui está a palavra importantíssima, para que ele aprenda algo. Esse é o ponto. Esse é o ponto que manterá todos os alunos motivados. Absolutamente todos os alunos precisam aprender algo em nossas aulas. Por isso é tão importante, dentro da aula, o catequista notar que cada um dos alunos está a se enriquecer e também abrir determinados parênteses durante a aula, nos quais ele vai incluir conteúdos que não estão propriamente previstos naquela aula, mas são conteúdos de aprofundamento. E aí ele perceberá que todos os alunos estarão motivados, pois de fato aprenderam algo naquela aula. E agora Santo Agostinho vai falar de um assunto que ele acaba por tratar em boa parte do capítulo, que é, mais uma vez, isso eu já tratei em aulas anteriores, em uma aula especificamente para isso, a importância daquela interrogação. O que te trouxe a catequese? O que te fez buscar a catequese? E com esses alunos também deve ser assim. Só que com os alunos cultos, o catequista ele ainda tem um dever adicional. E eu diria que isso para o nosso mundo, para a nossa realidade, para os tempos atuais, é importantíssimo. Se aquele aluno é culto, é porque, de uma maneira geral, ele já estudou muito. Mas o que ele estudou? Quais foram as fontes que ele utilizou para chegar a esta condição? Então aqui está o papel do catequista, e isso vale, claro, para todos os alunos. Ele precisa, de alguma maneira, através de um conhecimento de cada aluno, ver qual foi a formação que aquele aluno recebeu e se ele eventualmente se valeu de bons livros, de boas fontes ou de mais livros. O catequista, de alguma maneira, ele precisa identificar se aquele aluno foi contaminado por mais doutrinas na sua formação. E isso vale muito para os alunos que se mostram mais cultos. Por mais que eles tenham adquirido uma boa cultura nas mais diversas ciências, pode ser, e no caso dos nossos tempos, eu diria até que deve ser, ele deve ter sido contaminado por mais doutrinas. Isso, por exemplo, na faculdade, ou até numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, ou eventualmente ele traz algo desde os tempos de escola, ou até de alguma pessoa que é uma referência para ele, os pais, os avós, os tios, ou uma pessoa importante de sua vida que pode ter levado para ele uma má doutrina. E com esse relacionamento individual, com essa catequese personalizada, como eu tenho dito, o catequista precisa tentar encontrar essas pedras de tropeço, esses obstáculos que os alunos apresentam para que a catequese seja mais exitosa, para que a catequese de fato faça mais diferença na vida daquele aluno específico e a catequese também seja um remédio para curar estes males que os afetaram nas suas respectivas formações. E aí é que Santo Agostinho vai falar do dever do catequista de investigar o que aquele aluno estudou, é claro, dentro do que for possível, o que aquele aluno estudou de livros, eu poderia dizer livros católicos, livros religiosos ou livros mais seculares, livros não propriamente religiosos. E aí Santo Agostinho vai continuar. De início deves falar algo sobre essas obras, louvando-as pelos diversos méritos que possuam, quanto à autoridade canônica e pela engenhosidade com que dominam sua exposição. Recomendarás maximamente a admiração pela grandeza da salubérrima simplicidade
contida nos textos canônicos, e também as outras obras por seu estilo de eloquência mais ressonante e aprimorado, segundo a habilidade de cada autor. São aptas às almas mais soberbas e, portanto, mais enfermas. É certamente salutar induzi-lo a dizer o que leu, sobremodo, a quais livros é mais familiarmente apegado, por qual ele foi mais persuadido a querer ser membro da Igreja. Quando o disser, aprovaremos com alegria tais livros, uma vez que os conheçamos, ou se forem ao menos conhecidos na Igreja, como tendo sido escritos por algum católico digno de memória. Então vejam que aqui é o caso, e Santo Agostinho ele vai dividir os seus conselhos nestes dois casos. O catequista, então, quando ele percebe que aquele aluno é melhor formado, que ele é mais letrado, no momento de interrogá-lo, o que o levou a buscar a catequese, o que o levou a buscar fazer-se cristão, o catequista também deve se esforçar para descobrir quais foram os livros, canônicos ou não, a gente aqui vai utilizar essa linguagem, canônicos, religiosos, livros católicos ou não, livros, digamos, seculares, de uma índole mais secular, livros de uma maneira geral. Quais foram os livros que o influenciaram a buscar a catequese? Quais foram os livros que o levaram a buscar ser católico? E caso esses livros sejam bons, é interessante como Santo Agostinho coloca aqui a possibilidade. Bons livros que o catequista conhece. Bons livros de preferência que o catequista já leu. Ou bons livros que mesmo que o catequista não conheça e não tenha lido, ou não tenha lido mesmo que conheça, são livros aprovados pela Santa Igreja. São livros aprovados, digamos, por bons intelectuais católicos, livros recomendados. E nesse caso, mais uma vez, o catequista se aproveitará dessa situação, evidentemente no bom sentido, de uma maneira virtuosa, para elogiar este aluno, para elogiar o caminho de fé deste aluno e como ele pôde se aprofundar em boas obras antes mesmo de buscar a catequese. Então esse é o primeiro caso. Diante de boas obras, o catequista vai enaltecer, louvar a Deus pelo caminho de fé e o caminho intelectual que aquele aluno percorreu e, eventualmente, até aproveitar a ocasião para recomendar aquelas mesmas obras para os outros alunos. Vejam a importância dessa sensibilidade, dessa suavidade do catequista, que vai, certamente com essas atitudes muito simples, manter aquele aluno que é mais letrado, manter aquele aluno que é melhor formado, atento e motivado com a catequese. Mas aí vem o segundo caso, quando esses alunos falam de obras que não são boas, obras que Santo Agostinho vai qualificar como heréticas, sejam elas condenadas expressamente pela Santa Igreja, nesse caso fica ainda mais forte e necessário o papel do catequista de mostrar isso para o aluno, mas também pode ser o caso de uma obra que, mesmo que não tenha sido oficialmente condenada pela Igreja, é uma obra que o catequista sabe ser prejudicial à fé. Uma obra que o catequista sabe que contém negações das verdades de fé, ou são obras anticatólicas de uma maneira geral, e o catequista deve, nesse caso, alertar o aluno e, mais uma vez, purificar o aluno dos males que, eventualmente, essas obras tenham sido causados
tenham causado nele, perdão. Então vamos lá. Se, entretanto, o catecúmeno se utilizar de alguma obra herética e tomando porventura algo que julga ser católico, sem saber que a verdadeira fé o condena, deve ser educado zelosamente, munindo-se da autoridade da Igreja Universal e de outros homens doutíssimos, reconhecidos por suas discussões e escritos acerca da verdade na matéria em questão. Ao mesmo tempo, os católicos que já partiram desta vida e que deixaram obras cristãs à posteridade, onde há trechos que não foram compreendidos, ou pela fraqueza do intelecto, ou pela fraqueza humana, até mesmo as mentes sãs pouco lhe puderam penetrar, pois se afastaram da verdade em direção ao que parecia verdade. Foram assim geradas ocasiões para que os falsos e os audazes forjassem heresias. O que não é de se admirar, pois a partir dos textos canônicos, onde se diz apenas coisas veríssimas, alguns interpretaram de maneira distinta, seja em relação ao sentido do autor, seja em relação à própria verdade. Se fosse apenas isso, quem não estaria disposto a corrigir de bom grado a debilidade humana? E defendem de forma amarga e obstinada aquilo que opinam injusta e perversamente, dando à luz muitos princípios errôneos que são devastadores à unidade da comunhão. Então aqui Santo Agostinho está a dizer que, mesmo entre os livros supostamente canônicos e também entre as obras que não são canônicas, há livros maus, há livros com mais doutrinas, há livros heréticos. E aqui nós falaremos de livros heréticos de uma maneira ampla. Tanto livros que podem ter um conteúdo herético, com um conteúdo que nega diretamente uma verdade de fé, como eventualmente livros que são ruins, considerados de uma maneira geral. Mesmo que naquela obra não tenha uma negação expressa de uma verdade da fé católica, são livros prejudiciais para alguém que está em busca da verdade, para alguém que está em busca da fé católica, para alguém que está em busca da santidade. E aqui o catequista deve ter muita sensibilidade para verificar qual é o grau de apego que aquele aluno tem com a obra ou, eventualmente, com o autor daquela obra. E com muito cuidado, com muito zelo, com muito tato, ao mesmo tempo com mansidão, mas também com fortaleza, eu diria, o catequista deve mostrar para o aluno que aquela obra não é boa, que aquela obra é prejudicial à fé do aluno, que aquela obra não contribuirá para que ele cresça espiritualmente, para que ele cresça intelectualmente, para que ele se aproxime de Deus, se faça católico e cresça na santidade. O catequista não pode deixar, caso chegue ao seu conhecimento, que uma determinada obra ruim foi importante para a formação daquele aluno, ele não pode deixar de denunciar o erro. Ele não pode deixar de alertar o aluno para o risco que ele corre ao ler aquela obra, ao estudar aquela obra, ao ter aquela obra, eu diria até como um livro de cabeceira. Também é papel do catequista purificar dessa maneira também a vida intelectual dos seus alunos, para que de fato eles tenham dali para frente um discernimento maior na eleição das obras que vão estudar, na eleição das obras que trarão para perto
deles e dos seus. E Santo Agostinho vai continuar. O que se aproxima com todas essas coisas do povo cristão não deve ser tratado como um idiota, como dizem, mas recebido como um homem culto e estudado nos livros dos doutos, sendo trazido para junto de nós de forma suave. Só se deve utilizar da autoridade de instrução para que evite tais opiniões errôneas, caso a humildade do catecúmeno que o conduziu a ti já a consiga tolerar. Ademais, com as regras para a doutrina da salvação, sejam de fé, tanto narradas quanto discutidas, sejam de moral, sejam sobre as tentações, seguindo-se o método que eu descrevi, será ele conduzido ao caminho mais excelente de todos. E aqui Santo Agostinho vai falar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, justamente o versículo que antecede aquele hino da caridade. O caminho mais excelente de todos é o caminho da caridade. Então veja que, sempre com suavidade, quando recebe um catequista culto, um catequista com boa doutrina, para falar de uma maneira que todos nós compreendamos, o catequista deve se esforçar para mantê-lo motivado, para elogiar a sua boa doutrina, é claro, sem fazer com que ele, ou dar margem para que ele fique vaidoso ou muito menos soberbo, mas sim elogiar a sua boa formação, aproveitar-se dos comentários, dos bons comentários que ele faz à aula, aproveitar-se das boas perguntas que esses alunos costumam fazer em aula para aprofundar a aula, para tornar a aula mais atrativa para esses alunos, para tornar a catequese mais atrativa. E também, como acontece com todos os alunos, estabelecer com esses alunos uma relação pessoal para que o catequista possa conhecer também minimamente as obras, o estudo de quais ciências favoreceram a busca daquele aluno pela catequese. E que ele possa também, na medida do possível, distinguir quais obras são boas e quais não são boas, se for o caso. Enaltecer as primeiras, enaltecer os autores das primeiras, mas também com suavidade condenar as segundas. Condenar aquelas obras que foram importantes para o caminho daquele aluno, mas que não são boas, que não são favoráveis, que não são adequadas para um fiel católico. E aí o catequista vai separar o joio do trigo, sempre com suavidade, sempre com caridade, para que esses alunos de fato, cresçam espiritualmente. E no final, Santo Agostinho vai começar a dizer algo que ele continuará no capítulo 9 e que será o tema da nossa próxima aula, a importância do catequista despertar a humildade nesses alunos. É fundamental que esses alunos mais cultos, que esses alunos mais letrados sejam também humildes, como aqueles alunos que se mostram mais incultos, mais rudes. Mas é claro que essa humildade deverá ser alcançada na medida em que o catequista, com suavidade, vai conduzir esses alunos da forma que eu disse anteriormente. E eu queria apenas, para a gente concluir a aula, já concluímos a leitura do capítulo, eu queria destacar 4 parágrafos aqui do Catecismo da Igreja Católica, os parágrafos 156 a 159, que destacam a fé e a inteligência, ou seja, o papel também da inteligência na catequese, eu diria, e também no crescimento de cada um de nós na fé. E esse é um capítulo, esses são parágrafos do catecismo que sim devem auxiliar os catequistas a tratar
especialmente com esses alunos. Claro, os alunos de uma maneira geral, todos eles têm inteligência, mas certamente esses alunos com esse perfil devem perceber que a caminhada de fé também é uma caminhada intelectual, também é uma caminhada na qual a inteligência tem um papel fundamental. A inteligência que é inclusive uma das faculdades da alma, que a busca da fé também é uma busca pelo intelecto. Não há na doutrina católica essa dicotomia entre fé e razão, entre a fé e a inteligência, como diz o catecismo. Vamos ao Catecismo da Igreja Católica a partir do parágrafo 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme à razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida. Essa é uma citação do cardeal Newman. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração, Efésios 1,18, para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Fé e ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas e é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenha consciência disso. Então vejam como é importante que o catequista, a partir
deste ensinamento que está aqui no catecismo, mostre especialmente para esses alunos, como eu falei, para todos, mas especialmente para esses alunos, a importância da razão, a importância da inteligência, da busca da verdade, também a partir das outras ciências, para este processo de catequese, de educação na fé. E já como uma ponte entre essa aula e a próxima, eu lerei o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 a 30, que vai falar justamente da necessária humildade para que os doutos, para que os sábios conheçam a verdade sobre Deus. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Vejam aqui, como eu falava, uma ponte entre essa aula e a próxima, como os catequistas também têm esse papel de, também com o seu testemunho, também com o seu exemplo, de humildade. O catequista também deve se mostrar um pequenino diante dos seus alunos, não para perder a sua autoridade, mas para mostrar que é humilde, que também está constantemente em busca de Deus e em busca de um crescimento no conhecimento da doutrina e no conhecimento do próprio Deus. Os seus alunos devem ser estimulados, independentemente de suas condições, a serem como nosso Senhor Jesus Cristo, mansos e humildes de coração. E esse jugo suave de Nosso Senhor é mais uma vez uma inspiração para o catequista, para que ele também tenha esse jugo suave nessa arte de catequizar. Sempre corrigir, sempre admoestar quando for necessário, mas com mansidão, com humildade, com suavidade, para despertar também nos seus alunos a mansidão e a humildade próprias do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entregar para Nossa Senhora os frutos desta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.